Olá, graça e paz. Estou aqui mais uma vez para a gente gravar e deixar uma mensagem bíblica, uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. E eu espero que essa mensagem ela possa falar de maneira muito especial ao seu coração. E a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração por intermédio da minha vida. Antes de nós lermos o texto, nós vamos estar orando e pedindo a bênção de Deus para esta palavra. Pai Santo, Pai Justo, em nome de Teu Filho Jesus, nós oramos, glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. Ó Deus, Tu sabes que nós amamos pregar a Tua palavra e nós queremos pregá-la para que o Teu nome seja glorificado e vidas sejam edificadas. Assim nós oramos, Deus, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O nosso tema hoje é crer sem ver. E para a gente desenvolver esse tema, para eu desenvolver esse tema, nós vamos usar o texto lá do Evangelho de João, capítulo 4, versículos 46 a 53. O texto bíblico diz assim, versículo 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele. Ele lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis? Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Bom, para a gente começar na nossa parte introdutória, eu quero dizer para vocês, eu quero compartilhar com vocês, que nós vivemos em uma sociedade que valoriza muito a evidência visual. A nossa sociedade, ela exige comprovação tangível para todas as coisas. A prova tem que ser material. No entanto, a fé cristã muitas vezes nos chama a confiar e a crer em coisas que nós não podemos ver. Quando nós lemos o texto que define a fé, lá de Hebreus capítulo 11, versículo 1, o texto diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então a fé envolve a esperança e a fé envolve aquilo que é invisível. Eu ainda não recebi, eu ainda não tenho nas minhas mãos, eu ainda não vi, mas eu creio. E o episódio do oficial do rei, aqui no nosso texto base, de João 4, 46 a 53, nos ensina uma poderosa e uma grande lição sobre a fé, sobre crer sem ver. E quando a gente olha para esse texto, o que está acontecendo? Jesus estava de novo em Caná da Galileia. Agora, porém, não é mais o contexto, o cenário daquele casamento em Caná da Galileia, da onde da água ele transformou em vinho. Agora, porém, nós temos um oficial com uma tragédia acontecendo em sua casa. Ele está com um filho doente e esse filho está à beira da morte. E a doença desse filho o faz buscar a Cristo, o faz buscar a Jesus na esperança que o Senhor cure o seu filho. E é em meio a essa tragédia, em meio a essa dor, em meio a esse sofrimento, que essa fé extraordinária, grande, poderosa, vai nascer no coração desse homem. Mas antes de falarmos da fé que nasceu no coração desse homem, essa fé verdadeira, essa fé bíblica,
precisamos parar para analisar o início do texto, principalmente os versículos 46 a 48. E se você, ao assistir esse vídeo, eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta para que você pudesse ver como as coisas são. E aqui os versículos 46, 47 e 48 dirão o seguinte: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis? Bom, eu quero destacar duas coisas aqui. Primeiro, foi uma busca sincera, foi uma busca verdadeira. Ele tem um filho muito doente em casa, à beira da morte, e ele ouve dizer, versículo 47, que Jesus viera da Judéia para a Galileia. Ele vai até Jesus, ele busca Jesus, rogando, clamando, para que Jesus descesse junto com ele à sua casa para curar o seu filho, porque o seu filho estava à beira da morte. Mas qual foi a primeira atitude de Jesus? A primeira atitude de Jesus foi a atitude de censura, de crítica, porque Jesus vai censurar, Jesus vai criticar a fé deste homem. Porque vejam bem, olha o que ele diz no versículo 48. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis? O que Jesus está censurando aqui? Jesus está dizendo para esse homem que ele tinha uma fé para receber milagres. Ele tinha uma fé que se alimentava de milagres. Ele tinha uma fé que dependia de milagres para crer. E esta é uma fé muito simples, muito básica, muito pequena. O que Jesus quer ensinar para esse homem? Jesus quer ensinar para esse homem um paradigma totalmente novo. É aquilo que Jesus ensinou para Marta, em João capítulo 11, versículo 40. Se tu creres, verás a glória de Deus. Desde pequeno, desde a nossa infância, nós ouvimos: é preciso ver para crer. Mas quando nós estamos na presença de Deus, nós precisamos crer para ver. Observem que é um paradigma, como eu já disse anteriormente, totalmente novo. Deus se entristece, Deus lamenta quando nós desejamos ver milagres para crer nele. Deus se entristece quando a nossa fé depende de milagres para crer nele. Agora, a partir do versículo 50, nós vamos ver Jesus mostrando, ensinando para esse homem a verdadeira fé. E essa fé que eu e você precisamos buscar. Precisamos pedir ao Espírito Santo que faça nascer essa fé nos nossos corações. Vamos observar o versículo 50. Diz assim: Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Olha que maravilhoso. Vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Eu quero definir fé para você. Eu quero deixar uma definição de fé, uma simples definição de fé para nós. Fé é crer na palavra de Jesus Cristo. Fé é crer na palavra de Deus. Observem que a verdadeira fé nasce a partir da palavra exposta, proferida, pronunciada, anunciada pelo Senhor Jesus. Jesus falou e aquele pai creu nas palavras de Deus. A palavra de Deus, a partir daquele momento, passou a ser suficiente para ele. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 10, 17, ele diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé nasceu no coração desse homem
a partir da palavra que ele ouviu. E é isso que eu e você precisamos buscar. A fé que crer na palavra de Deus. A segunda lição que eu quero deixar para você nesta noite é a fé que crer incondicionalmente na palavra de Deus. Precisamos colocar nossa fé de maneira incondicional na palavra de Deus. Crer nas palavras de Deus de forma incondicional, sem precisar exigir provas, exigir algo visível. Fé é colocar nossa confiança de maneira incondicional na pessoa de Deus e na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observem que a partir do versículo 50, a fé que nasceu no coração desse pai não precisou de provas. É uma fé que crê sem ver sinal, sem ver o milagre. Olha que coisa maravilhosa. Diz o texto que ele partiu, mas ele parte sem ter visto o filho curado. Esse homem não viu, mas ele creu. Há 2000 anos atrás, não havia os meios de comunicação que existem hoje. Bastava passar um WhatsApp ou fazer uma ligação, uma chamada de vídeo, e ele falaria com seu filho no mesmo instante, completamente curado. Mas eles, naquela época, não tinham os meios de comunicação disponíveis que nós temos hoje. Mas ele parte com fé, ele parte com convicção, ele parte na certeza que o filho dele tinha sido curado. Eu quero deixar para você que a fé verdadeira é a fé que se alimenta da palavra de Deus. A fé verdadeira não se alimenta de sinais. A fé verdadeira não se alimenta de milagres. A fé verdadeira se alimenta da palavra de Deus. Esse homem creu e partiu. Tem pessoas que querem ver algo fantástico o tempo todo para crer. Precisa de um milagre, precisa de um movimento, precisa de algo tangível, precisa de algo visual para crer. Quando nós vamos na palavra de Deus, os judeus viram sinais e não creram. Basta a gente olhar para o Êxodo. Quantos milagres, as pragas, o maná caindo do céu, as codornizes, o mar aberto vermelho, desculpem, o mar vermelho aberto. Quantos sinais eles viram? E quando você vai lá no texto de Hebreus 3,19, diz que aquela geração não pôde entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Olha quantos sinais eles viram e eles não creram. Os galileus viram sinais e queriam mais sinais. A fé que crer na palavra de Deus não precisa de materialidade, não precisa de provas, não precisa de sinais. Quarta lição. Fé é crer na obra de Cristo. Fé é crer no milagre de Cristo sem ter visto a obra. Observem, a fé que nasce da palavra de Deus, a fé que nasce, a fé gerada pela palavra de Deus, é uma fé que crê em milagres sem ver os milagres. A fé que nasce a partir do milagre, ela precisa ver o milagre para ser gerada. A fé que nasce a partir da palavra de Deus, ela crê no milagre sem que este milagre tenha sido gerado ou tenha sido visto. Vamos retornar à definição de fé de Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Eu não vi, não existe, mas eu creio. Esse homem partiu sem ter visto o filho curado. Vai, teu filho vive. O homem creu e partiu. Partiu com a certeza que o filho estava curado.
Ele creu pela palavra de Deus, ele creu pela palavra de Cristo em um fato que ele não estava vendo concretamente. É uma fé que não precisa ver para ser exercida. É uma fé que não tem necessidade de provas. É isso que nós precisamos. Nós precisamos, a nossa geração precisa crer em Deus pela palavra. João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A fé verdadeira não crê em Cristo por causa dos milagres. A fé verdadeira crê em Cristo por causa da sua palavra. Eu quero frisar novamente o que eu acabei de dizer. A verdadeira fé não crê em Cristo por causa dos milagres. A verdadeira fé crê em Cristo por causa da sua palavra. Crê em Cristo por causa da palavra de Deus. A verdadeira fé crê em milagres. Mas a verdadeira fé, ela não precisa de milagres para crer em Cristo e na sua palavra. E eu quero dar ênfase a estas palavras. A verdadeira fé, ela crê em milagres. Mas ela não precisa de milagres para crer em Cristo e na sua palavra. Quando a fé verdadeira, a fé bíblica nasce no nosso coração, basta a palavra de Deus. E nós precisamos ver. A gente precisa crer para ver a glória de Deus. A gente precisa crer sem exigir provas, sem exigir evidências. Foi isso que esse homem está nos ensinando. Ele partiu sem ver a cura do filho com os próprios olhos, confiando apenas na palavra de Deus. E a fé verdadeira, a fé bíblica, a fé que nasce a partir do ouvir a palavra de Deus, ela se torna concreta por meio da obediência. Ele creu e partiu. A fé, ela é subjetiva, mas ela se torna objetiva, ela se torna concreta, ela se torna real através da nossa obediência. Ela se evidencia através da obediência. A verdadeira fé obedece à palavra de Deus, mesmo sem ter provas. Quem crê em Cristo, obedece a Cristo. Quem de fato crê, obedece. Não adianta nada afirmar que eu creio e não praticar. Não adiantava nada aquele homem afirmar eu creio e não partir. A fé creu na palavra de Jesus sem ver a obra. A obediência foi para casa. Somos uma geração que falha na obediência. Há muitas pessoas com atitudes místicas de fé, mas que não possuem atitudes práticas de obediência que envolvam colocar os valores do reino de Deus em prática no seu cotidiano. Isso é fé. A fé me faz colocar os valores do reino de Deus em funcionamento no meu dia a dia. A verdadeira fé é obediente, ou seja, toma forma no nosso dia a dia. Jesus mandou e ele partiu, ele obedeceu. E finalmente, nos versículos 51 e 53, a fé verdadeira, ela crê sem ver, ela toma forma através da obediência e através da obediência ela é confirmada. Versículos 51 e 53. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. A fé que crê sem ver, ela tem um momento para a sua confirmação. Vamos crer sem ver, e no tempo de Deus, no modo de Deus, nós vamos ver a nossa fé confirmada. Nós vamos ver o milagre de Deus na nossa vida.
Nós veremos com os nossos olhos a manifestação do poder de Deus em nossas vidas e na vida daqueles que nós amamos. Isso ocorreu com este pai. No caminho de volta para casa, o oficial encontrou com seus empregados, que lhe trouxeram a boa notícia. Seu filho estava curado, seu filho estava bem. E o que ele faz? Ele pergunta a hora em que seu filho melhorou. Os servos dizem, na 7ª hora do dia anterior. Exatamente quando Jesus disse, teu filho vive. Olha o que diz o versículo 52. Indagou deles, os seus empregados, a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela, precisamente a hora em que Jesus lhe dissera. Na mesma hora que Jesus disse, vá, teu filho vive, e ele parte, o filho fora curado. Observem que o texto ainda diz, no final do versículo 53, que o oficial e toda a sua casa creram em Jesus. A fé do oficial, inicialmente baseada apenas na palavra de Jesus, foi confirmada pelo resultado visível, levando toda a sua família à fé em Cristo. Eu quero terminar essa palavra dizendo para vocês que este relato nos desafia a refletir sobre a nossa fé, sobre a natureza da nossa fé. Nós somos chamados a crer na palavra de Deus, mesmo quando não podemos ver imediatamente a evidência da nossa fé. A fé verdadeira, que precisa nascer nos nossos corações, é a fé que se baseia na palavra de Deus. Ter fé, quando não há milagres, é um milagre maior do que ter fé quando se tem milagres. Vou frisar esta frase. Ter fé quando não há milagres é um milagre maior do que ter fé quando se tem milagres. Agostinho tinha uma frase muito interessante. A fé é crer naquilo que não se vê e a recompensa da fé é ver aquilo que se crê. Vamos relembrar o que Jesus disse a Tomé. Bem-aventurados os que não viram e creram. Para a nossa reflexão, como reagimos quando nossas orações não são respondidas de imediato? Quando as nossas orações não são respondidas de imediato, nós temos a disposição de continuar crendo na palavra de Deus, mesmo sem ver os sinais imediatos? Nós temos um grande desafio. Assim como esse oficial, nós somos chamados a confiarmos em Jesus, sabendo que a sua palavra é verdadeira e poderosa. Que nesta oportunidade nós possamos aprender a viver pela fé e não pelo que vemos, confiando que Deus está sempre operando em nossas vidas de maneira que muitas vezes não podemos ver ou entender imediatamente. E que nesta oportunidade você ore e peça ajuda ao Senhor para que você possa confiar nele e na sua palavra, mesmo quando você não vê nenhum milagre imediato. Peça ao Senhor para fortalecer a sua fé, para que você possa crer sem ver, sabendo que o Senhor é fiel e poderoso para cumprir todas as promessas dele na sua vida. E eu creio em nome de Jesus. Oremos. Senhor, ajuda-nos a crermos em Ti, mesmo quando a nossa fé não proporciona o milagre esperado de imediato. Fortalece a nossa fé para que a gente possa continuar crendo no Senhor, mesmo quando nós não vemos evidências, sabendo que o Senhor é poderoso para cumprir todas as suas promessas em nossas vidas. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.